Olá, sou Rose Gomes, estou aqui mais uma vez trazer uma palavra nessa série 40 dias de intimidade com o Criador. Gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado essa série e dizer que até o dia 1º de maio, às 15 horas, eu estarei trazendo todos os dias uma palavra da Bíblia para nossa meditação. Essa série ela tem como tema 40 dias de intimidade com o Criador. Decidi fazer essa série com esse título numa alusão ao tempo que o povo ele ficou no deserto, que foram 40 anos antes de entrar na Terra Prometida. Então, essa série eu iniciei com o tema deserto, que foi o primeiro dia, e no último dia eu vou estar trazendo uma palavra acerca da Terra Prometida, porque eu entendo que esse tempo que nós estamos vivendo como um processo. Eu escolhi acreditar que nós não escolhemos passar por isso, mas que é um período necessário. Esse deserto ele é um período de preparação, onde é necessário para o nosso próprio crescimento, principalmente o nosso desenvolvimento espiritual, porque muitas vezes a gente tem assim um modo de relacionar com Deus, só que muitas vezes a gente não tem experiências com Deus. E eu sou uma pessoa que faz 30 anos que eu ando nos caminhos do Senhor, que eu decidi aceitar Jesus, e desde então sempre lendo, buscando assim conhecer a palavra de Deus, mas não é sempre que as pessoas que fazem assim tempo que seguem a Cristo, que vão na igreja, não aliás, é até comum a gente encontrar pessoas que vão na igreja, mas que não têm muitas experiências concretas com Deus, assim, de intimidade com o Criador. Então, nesses 40 dias eu vou estar sempre trazendo uma palavra com esse intuito de não só nós estarmos assim unidos num propósito de fé nesse momento difícil, crendo que tudo isso vai passar, mas também uma palavra assim para que possa ajudar a todos que acompanham as lives, de modo que possam ter um relacionamento íntimo com o Criador, e ter assim experiências experiências reais com Deus. Tem algumas pessoas assim que eu conheço que vêm e às vezes me falam: nossa, tal coisa aconteceu assim, você faz isso, eu queria ser assim. Aí eu fico pensando que aquilo que eu estou falando é porque eu vivi. Então, uma coisa é a gente conhecer a palavra, a gente falar de Deus, a gente ler a palavra. Outra coisa é a gente falar com propriedade. Outra coisa é a gente ter assim experiência, como aquela palavra que a gente leu na Bíblia, trazer para a nossa realidade, para a nossa vida. Então, essa é a verdadeira essência de você ter intimidade com o Criador. Não de
um pai, de alguém distante, longe, mas de um pai presente. Deus como um pai presente. Nós, como filhos, realmente amados e protegidos por Deus. Isso que eu tenho assim buscado, né, nesses dias, através da palavra da Bíblia, e explicar isso. Porque quando a gente entende, né, que só depende de nós mesmos ter esse relacionamento íntimo com Deus, ter as nossas próprias experiências, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas falando, tem muitos canais, muitas coisas que falam, né? Pregam a palavra, falam, mas quem realmente assim tem essa experiência, né? Se a gente for perguntar, bem pouco, porque você ter uma experiência com Deus não depende de outras pessoas. Essa intimidade com Deus é você e Ele só. É você e Deus. Essa é a essência, né, de nós termos intimidade com o Criador. É de Deus, Ele conhecer você. Ele conhece o seu corpo, Ele conhece a sua mente, conhece o seu coração. Fala que não há nada encoberto nos olhos dele, diante dos olhos dele. Mas o quanto nós conhecemos do Criador. Hoje, com tudo que está acontecendo, muitas pessoas, apesar de serem religiosas, de frequentarem igrejas, hoje estão assim desesperadas. Por quê? Porque estão com medo, estão angustiadas, né? Isso não é assim errado, né? Mas isso mostra que tem assim uma falta de desenvolver mais essa intimidade com Deus, de realmente você crer e conhecer realmente como é Deus no seu dia a dia, né? Porque eu falo, é fácil a gente conhecer a Deus de ouvir falar, é fácil a gente ouvir Deus de frequentar uma igreja, de pertencer a um grupo, mas na hora da tribulação, na hora do sofrimento, que você realmente tem essa intimidade com Deus. E quando a gente passa por situações assim muito difíceis, tem situações que são provas assim muito fortes que a gente passa na nossa vida, nesses momentos é que a gente pode assim conhecer Deus de perto, ter intimidade com Deus. Por isso que o povo, quando ele ficou no deserto, ele pôde ver ali a manifestação dos sinais, dos milagres de Deus, porque eles ficaram assim, no deserto. Ele é um lugar, é um processo assim, totalmente sem condições de viver. O deserto, ele não nasce nada. O deserto é um lugar assim, não é um lugar para você permanecer, é um lugar provisório. Então o povo, era para ele ter ficado pouco tempo ali no deserto. Pela desobediência eles acabaram ficando 40 anos. Mas apesar disso, em todo o tempo eles podiam ver o cuidado de Deus, protegendo eles de dia como uma nuvem e à noite como uma coluna de fogo. Podiam ver que mesmo sem eles trabalharem, Deus estava dando a provisão. Deus mandava o maná, o alimento para eles. Então, essa palavra assim que eu fiquei meditando, e que por isso que eu trago, resolvi trazer, né, nesses 40 dias essa palavra, para que a gente entenda que
às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, como esse caos que está acontecendo agora, que não é uma coisa que a gente queria, que ninguém estava preparado. Porém, se a gente enxergar, não olhando assim para o problema, mas olhando para a solução, olhando para o Criador, a gente vai ver que esse é um processo talvez necessário para que a gente possa estar mais perto de Deus, para que a gente possa ter mais intimidade com o Criador. E depois que passar isso, a gente vai ser transformado, a gente vai ser uma outra pessoa, porque nós não vamos ser mais as mesmas pessoas que a gente era antes disso tudo acontecer. Tudo isso, ele tem assim, uma lição prática, como eu falei no início, é uma experiência mesmo, né? E eu quero agradecer a todos vocês, as que eu conheço pessoalmente, as que eu não conheço, a Ju, todos os outros que estão acompanhando esses dias. Beijo no coração, gratidão a todos vocês, Deus abençoe a todos que têm me acompanhado. Essas lives depois eu coloco ali no YouTube, e eu quero agradecer também quem foi lá e compartilhou e assistiu. Hoje eu recebi mensagem do YouTube que foram mais de 33 mil horas de palavra compartilhada. Então, assim, de visualizações de pessoas que estavam ali buscando, né, essa palavra. E isso, assim, me encheu de alegria, porque eu colocando, assim, essa palavra, às vezes a gente pode pensar que é uma simples palavra, mas não, a palavra de Deus, ela é semente. E como toda semente, quando ela é plantada, ela frutifica, né? Se ela cai em terra boa, então os frutos são imensuráveis. E graças a Deus que muitas pessoas, né, foram alcançadas por essa palavra. Então, toda a glória a Deus pela vida de vocês, por ouvirem, por compartilharem. Eu agradeço de coração a todos. E hoje a palavra que eu gostaria de deixar para a meditação, depois vocês podem ler o capítulo todo, em Hebreus 10. Fala assim que para que a gente chegue com plena confiança no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Nos aproximemos de Deus com um coração sincero e com a absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, os corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Olha que palavra maravilhosa, né, para a nossa vida, que a gente quer ter intimidade com Deus, muitas vezes a gente quer ter um relacionamento mais íntimo com Deus, maior comunhão com Deus, mas muitas vezes a gente se sente indigno, a gente se sente pecador, a gente sente que não é merecedor. E realmente nós não somos merecedores, né? Nós não merecemos essa graça, esse amor maravilhoso que Deus tem. Mas, apesar da gente não merecer, Jesus, ele se ofereceu como um sacrifício para nos aproximar de Deus. Então, aqui fala para a gente ter plena confiança e ousadia para entrar até o Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus, porque ele abriu esse caminho com seu próprio corpo, ele se ofereceu como sacrifício e ele se fez sacerdote. Então, Jesus, ele nos torna filhos de Deus, ele nos liga a Deus novamente, ele nos dá essa oportunidade da gente se aproximar
e ter mais intimidade com o Criador, de ter mais comunhão com Deus. E aqui fala assim, para a gente se aproximar de Deus com um coração sincero, mas com absoluta certeza de fé, que os corações limpos, toda a consciência livre da culpa. Por quê? Porque pelo sangue de Jesus nós já fomos purificados, nós fomos perdoados. E por isso nós podemos nos achegar a Deus, que é santo, 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 né? Nós podemos nos aproximar dele com a certeza que nós não seremos rejeitados. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo pecado. E ainda ele fala que purifica as nossas consciências. Porque eu falo assim que muitas vezes não precisa ninguém falar para mim que uma coisa que eu faço ela está certa ou errada, porque a lei de Deus ela está gravada no meu coração, e quando eu faço alguma coisa que está errado, a minha consciência ela me acusa. Então ali o Espírito Santo ele convence do pecado. Quando eu sou convencido do pecado, eu me arrependo, eu tenho essa consciência limpa. Se depois que eu fiz a minha oração, confessei a Deus o meu pecado, e eu ainda continuar tendo na minha mente pensamentos de culpa, sentimentos de culpa, então eu devo novamente assim não pedir o perdão de novo daquilo, mas eu acreditar que eu já fui perdoada, que a minha consciência já foi limpa, porque uma vez que eu confessei que eu deixei o pecado, Deus ele se esquece. Só que às vezes a culpa, nós mesmos, na nossa mente, ou até influências externas, assim, a gente tem, assim, o inimigo ele pode colocar pensamentos de culpa no nosso coração para que a gente não se aproxime de Deus. Mas nós já fomos purificados, a nossa consciência já foi purificada, nós já fomos lavados, libertos pelo sangue do Cordeiro. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica e ele nos dá a plena certeza de que nós podemos nos aproximar de Deus sem sermos rejeitados. Por quê? Porque nós já aceitamos Jesus. E ele fala que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por que aqui a palavra fala assim para a gente se aproximar de Deus com absoluta certeza de fé? É porque aquele que se aproxima de Deus com dúvida, ele não recebe nada. A palavra fala que Jesus, em determinado lugar, ele não pôde nem operar muitos milagres porque havia muita incredulidade no coração deles. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente deve se aproximar com fé. Não pedindo, com fé, assim, pedindo que aproximar de Deus com interesse para receber algo. Porque o milagre, você ser atendido, você receber, isso é uma consequência, é um resultado de você estar buscando a Deus. Porque a palavra fala assim que quem se aproxima de Deus deve se aproximar com fé, crendo que Ele é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, que Ele dá a recompensa para quem busca realmente a Ele. E essa é a recompensa, que quando nós buscamos a Ele de todo o coração, os milagres, eles são consequência na nossa vida. Então eu não preciso correr atrás de milagre, eu não preciso correr atrás dos sinais para eu acreditar que Deus ele existe, que Ele está cuidando de nós, que o Criador ele está nos guardando, né, nos carregando, nos protegendo. Eu não preciso de sinais para que eu creia. Eu acreditando, eu me aproximando de Deus com fé, isso vai manifestar na minha vida os milagres, os sinais e as maravilhas. Porque
A gente vê assim que quando eu falei esses dias, né, quando Moisés ele foi e ficou ali na presença de Deus, se consagrando, quando ele saía, a face dele brilhava. Então era uma consequência da comunhão que ele teve com Deus, aquela glória está sobre ele. Então, a partir do momento que a gente tem intimidade com o Criador, a glória de Deus ela se manifestar na nossa vida é uma consequência. Pedro, ele esteve ali com Jesus e ele, depois, quando Jesus ia ser crucificado, ele negou. As pessoas que viam falavam para ele assim: você estava com ele? Ele fala: não, eu não estava. Aí eles falavam assim: não, você estava, a sua voz ela denuncia que você estava. Quer dizer, as pessoas não tinham visto ele ali com Jesus, mas o jeito que ele falava entregava, denunciava que ele tinha estado com Jesus. Então, quando você se aproxima de Deus, quando você se aproxima de Jesus, não tem como você falar que você não esteve com ele. Isso é nítido, porque é manifestado na sua vida. Deus, ele não tem como eu me aproximar, né, do Santo dos Santos, não tem como eu me aproximar do Criador e continuar nas trevas. Não tem como se eu estou me aproximando da luz, se eu estou na luz, eu tenho que ser luz. Não tem como, as trevas não acham lugar na vida de quem anda na luz. Então, por isso é que a palavra fala pra gente se aproximar de Deus com coração sincero, absoluta certeza de fé. Aí fala assim, ó, sem duvidar, manter inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Então, assim, eu quero ter mais intimidade com o Criador, eu me aproximo de Deus com coração sincero, com certeza de fé, que eu estou sendo recebida, que eu estou sendo ouvida. Eu tenho que manter essa confiança inabalável. Eu tenho que manter essa esperança, principalmente nos momentos de tribulação, de crise, de sofrimento, de angústia. Aí que eu tenho que manter firme mesmo, assim, essa confiança, igual fala aqui, confiança da nossa esperança. Por quê? Fala que quem fez a promessa é fiel. Então, quando eu mantenho essa esperança firme no meu coração, eu estou querendo dizer que eu acredito que quem prometeu é fiel para cumprir. Não teria sentido a gente estar falando da palavra de Deus, estar falando de ter intimidade com o Criador, se a gente não acreditasse nas promessas dele. Se ele diz pra gente não ter medo, que ele fala assim, não tenha medo, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é uma palavra, é uma promessa de Deus, uma promessa que Jesus ele nos fez. Então, eu tenho que ficar firme nessa promessa, mesmo que em alguns momentos de angústia eu me sinta sozinha, eu tenho que trazer essa palavra e essa confissão de esperança, crendo, não, Jesus ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então ele está comigo. Eu não estou sozinha nesse deserto, eu não estou sozinha nesse sofrimento, nessa fase, isso tudo vai passar. Eu trago essa confissão de esperança, de fé para a minha vida, e a partir daí então eu começo a ver os milagres, os sinais e as maravilhas que essa palavra, né, de fé, ela tem operado em nós, né? Como eu disse no começo, que a palavra ela é a semente. Então, quando eu faço essa confissão de fé, eu estou regando essa semente. E a semente, ela vai o quê? Frutificar. E os frutos que a gente tem do Evangelho, da palavra, é a vida eterna. Então, é maravilhoso a gente entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo. Essa é uma confissão de fé, essa é uma palavra de verdade.
Então, esses 40 dias eu trouxe isso como um desafio de ser assim, um tempo de processo para que a gente possa realmente buscar ter mais intimidade com o Criador. Coloque isso como prática na sua vida. Tire um tempo para orar, para ler a palavra, para meditar e confesse, traga uma palavra de confissão, de fé, de esperança para a sua vida. Você vai poder sentir como é maravilhoso, né? Você ter essa certeza que mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do sofrimento, você não está sozinha, que Deus ele está contigo. Essa é a palavra de fé. Então, não tenham medo, não desanimem, não se deixem abalar. Creiam, né? Como Jesus ele fala, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele fala que ele nos deu a vitória que vence o mundo, que é através da nossa fé. Então, traga essas verdades, confesse essas verdades, né, na sua vida, para você mesmo. Você vai poder sentir realmente essa comunhão e essa experiência com Deus. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, os que chegaram agora. Eu falei no início, eu agradeço a todos que têm acompanhado essa série. Depois eu coloco as lives ali no YouTube. Também quero agradecer a todos que estão ali no YouTube compartilhando e me seguindo, né? Que eu falei no início da live que eu recebi a mensagem que foram 33 mil horas de palavra ali compartilhada, de visualizações. Então, isso daí me encheu assim de alegria em saber que essa semente, né, que estou plantando, que tem frutificado. E nós, como queremos ter intimidade com o Criador, é isso. Não só eu escutar, eu receber uma palavra e ficar para mim. Eu tenho que transbordar, eu tenho que plantar essa palavra e estar regando, né, trazendo essa confissão de fé para a minha vida. Então, que você também, se essa palavra fez sentido para você, se te abençoou, compartilhe, fale aquilo que Deus tem falado no seu coração, transmita isso para outras pessoas, porque as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Ele é o poder de salvação. A palavra de Deus, ela tem um poder assim maravilhoso, né, de transformação. Então, que a gente seja, né, canal desse fluir de Deus, que todos vocês possam estar assim sendo canal de fluir mesmo do Espírito Santo, possam manifestar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Principalmente, eu falo hoje, né, que tanta coisa ruim acontecendo, que a gente seja parte da solução e não do problema, que a gente pare de olhar para o problema e que a gente foque na solução e que a gente seja parte dela, né, transmitindo e anunciando as boas novas do Evangelho, as boas novas do Reino de Deus, o amor do Pai. Então, é isso que eu gostaria de transmitir a todos. Gratidão, fiquem com Deus, que o amor e a paz do Senhor esteja com todos. E até amanhã às 15 horas. Beijos, até amanhã.